Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Também a todos os nossos irmãos que nas igrejas nos assistem, participam conosco deste culto de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. A nossa saudação especial a esses nossos amados e tão queridos irmãos. Eu quero então convidar a todos aqueles que puderem, que estejam de pé, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Josué. Nós iremos ler no capítulo 24, os versos 14 e 15. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero pedir aos irmãos que repitam comigo esta última parte, os irmãos aqui e também nas igrejas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, Josué havia conduzido o povo conforme o Senhor lhe havia orientado. E durante todo o tempo em que esteve diante do povo de Israel, juntamente com todo Israel, pôde ver os grandes sinais e maravilhas que o Senhor operou, conduzindo o povo de Israel para a terra que o Senhor lhes havia prometido. A terra que o Senhor havia prometido aos pais, e que agora confirma esta gloriosa promessa, quando o povo com Josué já havia então entrado na terra da promessa. E agora Josué, ele faz uma retrospectiva de tudo aquilo que o Senhor operou, desde o chamado de Abraão até o momento em que o povo entra na terra de Canaã. E ele faz uma síntese de todos esses fatos, de tudo aquilo que o Senhor fez, resumindo em 13 versículos. E agora no verso 14, ele chama o povo e dá para o povo esta palavra, para que o povo devesse temer ao Senhor, para que o povo deitasse fora todos os deuses estranhos, para que o povo servisse ao Senhor. E Josué os faz entender que servir ao Senhor deveria ser um ato de livre escolha, deveria ser um ato como resultado de toda a bênção, de toda a experiência, de tudo aquilo que ao longo de toda a caminhada puderam viver na presença do Senhor. E ele agora, junto com aqueles que estavam do lado
do Monte Gerizim, proclama diante do povo e principalmente diante do Senhor a escolha que ele fez. Eu, porém, juntamente com a minha casa, nós iremos servir ao Senhor. Meus irmãos, antes de continuar aqui na escolha de Josué, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante para todos nós. Nós somos resultados de uma escolha. Nós estamos aqui, você está aí na sua igreja, porque nós somos resultados de uma escolha. Uma escolha que não foi o homem que fez. Uma escolha que não foi o pastor que fez. Não foi o vizinho que fez. Mas foi o Senhor Deus que fez esta escolha. A palavra do Senhor diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Meus irmãos, nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu, nos tirou do lugar em que estávamos, nos tirou da condição em que estávamos e nos deu uma nova vida na sua presença. O Senhor nos escolheu, que coisa gloriosa! Dentre tantos, dentre muitos, quantos até melhores do que nós, mas o Senhor nos escolheu para que pudéssemos viver na sua presença a experiência de uma eterna salvação. Seja o nome do Senhor nosso Deus bendito para todo sempre. Bendita a escolha. Josué escolheu servir ao Senhor com a sua família. E nós lembramos aos irmãos que a escolha que Josué fez, ela não se deu naquele momento, porque Josué servia ao Senhor desde muito novo, muito jovem. E servir ao Senhor foi uma escolha que acompanhou toda a vida de Josué. A palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 33, verso 11, diz que o mancebo, o jovem Josué, fez uma escolha. E a escolha que Josué fez foi de nunca se apartar do meio da tenda. E a tenda que a palavra se refere ali é a tenda da congregação, o lugar onde Deus se manifestava, o lugar onde Deus falava. Quando o povo queria servir ao Senhor, eles viam a Moisés na tenda da congregação, e ali a coluna de nuvem descia e Deus se revelava ao coração, à vida do seu povo. Então Josué, muito jovem, escolheu não se apartar do meio da tenda da congregação. Não era do lado de fora, não era perto, não era só de longe olhando, mas era no meio da tenda onde ele podia ouvir a voz do Senhor. Josué fez outra escolha. Josué escolheu servir ao Senhor e confiar nele. Quando 10 dos 12 espias voltaram com uma palavra, e com uma palavra de desânimo, porque diz a palavra que eles queriam infamar a terra que o Senhor havia prometido que daria ao seu povo Israel, trouxeram uma palavra de desânimo. Mas observem os irmãos, Josué não fez a escolha que a maioria estava fazendo, mas ele fez uma escolha movida pela fé, pela confiança que ele tinha no Senhor, pelas experiências que haviam conduzido a sua vida até aquele momento.
Ele escolheu confiar no Senhor. E enquanto 10 tinham uma palavra de desânimo, a palavra de Josué era de ânimo, porque ele confiava no Senhor. Não, meus irmãos, não é assim. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. Olha, já passou deles o amparo. O Senhor vai pelejar por nós. O Senhor estará conosco. E vejam os irmãos, que escolha extraordinária. De todos os que saíram do Egito, de todos os que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra, dos que saíram do Egito: Josué e Calebe, porque escolheram confiar no Senhor, confiar na promessa, escolheram lutar por ela. Meus irmãos, a nossa vida, ela é pautada nas escolhas que nós fazemos. E mesmo quando nós não fazemos escolha nenhuma, ainda assim é uma escolha. E nós lembramos aos irmãos que os resultados, eles são sempre proporcionais à escolha que nós fazemos. Agora Josué já não era mais o jovem Josué, o mancebo Josué, mas um homem já maduro, o homem já com a sua família. E ele vem diante do povo e principalmente diante do Senhor para reafirmar a escolha que um dia ele fez. Faleceu com 110 anos e firme na escolha de servir ao Senhor. A sua postura, a sua firmeza em servir ao Senhor foi algo tão extraordinário que a palavra diz que todo Israel, durante todos os dias de Josué, todo Israel serviu ao Senhor. Meus irmãos, fizemos uma escolha um dia. Escolhemos servir ao Senhor. Escolhemos estar no lugar onde temos podido ouvir a voz do Senhor. E como que o Senhor tem falado conosco, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, que coisa gloriosa. O Senhor nunca o Senhor nos tem despedido vazio, tem falado ao nosso coração. Da mesma forma que o Senhor fez com o povo de Israel, dando tudo para que o povo pudesse alcançar a promessa, assim o Senhor tem feito conosco. Não nos tem deixado faltar nada. Fizemos a boa escolha. Fizemos a boa escolha de estar no lugar onde o Senhor tem se revelado e tem nos dado toda a direção. Meus irmãos, fizemos a escolha de, mesmo nos momentos das grandes lutas, mesmo nos momentos em que elas se levantam e nos surpreendem, ainda assim nós escolhemos servir ao Senhor, porque nós sabemos como nós chegamos até aqui. Nós conhecemos o Deus a quem servimos. Meus irmãos, o Senhor um dia falou conosco. Depois daquele dia, a nossa vida mudou. O Senhor nos deu uma nova vida. E esta é a escolha que nós fizemos. E todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, como fazemos neste culto, nós estamos reafirmando diante dele a escolha que um dia nós fizemos. Porque a escolha que fizemos é para a eternidade. Meus irmãos, os dias estão passando
O homem está passando. O mundo que está aí está passando. Mas a escolha que nós fizemos era uma escolha para a eternidade. E esta escolha, ela vai nos preservar nesta obra gloriosa que nos conduz a Canaã celestial. Josué já estava dentro da terra com o povo. Já haviam experimentado os frutos. Não tinham mais como fazer outra escolha. Como voltar? Porventura iria o Jordão se abrir novamente? Porventura iria mais uma vez o Mar Vermelho se abrir? Não tinha como. Fizemos uma escolha. Não há como voltar. E nem queremos voltar. Porque o que nós almejamos é Canaã celestial. Não temos saudades do que ficou para trás. Temos saudades do nosso Salvador. Desejamos cair nos seus braços. Desejamos estar com Ele na sua eternidade. Quantas vezes, meus amados, quantas vezes nos pegamos sentindo saudade de Jesus. Que coisa gloriosa. O desejo de estar com Ele, o desejo de estar nos braços dEle. Fizemos uma escolha e nós estamos reafirmando diante do Senhor que nós vamos continuar servindo ao Senhor, que nós vamos continuar na sua presença, que nós vamos servi-lo até o fim, porque esta é a posição do servo fiel. Porque aquele que é fiel, vejam que coisa notável, amados, aquele que é fiel até o fim, é fiel até a morte. A igreja, ela é fiel porque o seu Salvador foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Ele não voltou atrás. Ele escolheu morrer por nós para nos dar uma eterna salvação. Fizemos uma escolha. Estamos definidos nesta escolha. E outra coisa, viu, irmãos? Estamos seguros, não é verdade? Estamos seguros na escolha que nós fizemos. Josué reafirma diante do povo a escolha que um dia fez. Os anos se passaram, mas a firmeza em servir ao Senhor acompanharam a vida daquele servo de Deus. Os anos estão passando e a firmeza daqueles que um dia fizeram essa escolha estão acompanhando a vida de servos e servas do Senhor. Porque fiel é o Senhor para cumprir nas nossas vidas o que Ele nos tem prometido. Escolhei hoje. Escolhei hoje o que vão fazer. Eu, porém, juntamente com a minha casa, vamos continuar servindo ao Senhor, porque esta é a melhor escolha que um dia nós fizemos nas nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos glorificar ao Senhor. Vamos de pé, bendizer o nome do Senhor.